Você nem acredita que noite eu tive. Você acha que teve uma noite ruim? Eu tive que paparicar esses babacas a noite toda. Puta, que saco. Super saco. Vou te contar tudo o que me aconteceu. Na terceira temporada de South Park, Matt Stone e Trey Parker decidiram experimentar uma narrativa ousada que se tornaria um marco dentro da série, a chamada Trilogia da Chuva de Meteoros. Orgia Felina, Dois Caras Nus em uma Banheira e Jubilee são 3 episódios interligados que acontecem na mesma noite, durante a queda de uma chuva de meteoros. O curioso é que cada um deles mostra uma perspectiva completamente diferente do evento, acompanhando personagens distintos em situações que nunca se cruzam diretamente, mas que, juntos, compõem um retrato satírico e absurdo da vida em South Park. Essa escolha narrativa abriu espaço para brincar com a estrutura do roteiro e permitiu que os criadores testassem novos caminhos para a série. Sendo a primeira trilogia de South Park, ela funcionou como um experimento que abriu portas para arcos maiores no futuro, como, por exemplo, a trilogia da Terra da Imaginação, a sequência da Guerra dos Consoles na Black Friday, e até os arcos interligados das temporadas mais recentes. Mas tudo isso começou aqui. Mas por que optar por contar a mesma noite em 3 histórias independentes? A resposta está na forma como South Park sempre desafiou convenções. Em vez de focar apenas nos 4 protagonistas, essa trilogia coloca cada núcleo em destaque separado. Assim, a série brinca com a noção de paralelismo e dá ao público a sensação de acompanhar a cidade inteira simultaneamente, quase como se fosse uma visão panorâmica da vida noturna de South Park. E mais uma coisa que chama a atenção nessa saga é a coragem de separar os personagens principais. Pela primeira vez, Stan, Kyle, Cartman e Kenny não dividem tela juntos em todos os episódios. Cada história foca apenas em um ou 2 deles, dando voz também a personagens secundários, que até então ficavam à margem. Isso não só amplia o universo da série, como também estabelece figuras que mais tarde se tornariam fundamentais. É aqui, por exemplo, que o Butters começa a ganhar mais relevância. E para você que ainda não me conhece, eu sou o Bomberly, e neste vídeo nós vamos mergulhar em mais uma história insana do mundo de South Park. Então vem comigo, e vamos descobrir como esses 3 episódios transformaram uma simples noite de chuva de meteoros em um dos experimentos narrativos mais interessantes da televisão dos anos 90. O episódio Orgia Felina começa com o Cartman encenando uma brincadeira de faroeste, em uma paródia ao filme recém-lançado da época, As Loucas Aventuras de James West. Mas logo ele é interrompido, quando sua mãe, Liane, anuncia que vai à festa da chuva de meteoros e vai deixar a casa sob os cuidados da babá, Shelley Marsh, a irmã mais velha do Stan. E a partir daí, a dinâmica típica de South Park se inverte. Cartman, sempre acostumado a ser o tirano, vira alvo das ordens de Shelley. Ele rapidamente leva socos e até sofre um cuecão, enquanto a babá deixa claro quem é que manda. Vai botar pica no fogo, porque eu tô com fome. Au! Ok, seu merda, ouça bem. Agora que a sua mãe se foi, eu estou no comando. Enquanto isso, a subtrama da gata do Cartman entra em cena. Na sala, a gata assiste a um documentário animal com cenas de leões em clima de acasalamento, narradas de forma quase pornográfica, o que acaba despertando o seu cio. É uma preparação absurda para o bacanal felino que vai se desenrolar mais tarde. O macho está atraído pelos fartos seios e firme traseiro da fêmea. Mas o conflito central surge mesmo com a chegada de Skyler, o namorado da Shelley. Embora seja tratado como adolescente, e Shelley afirmar que ele tem 22 anos, ele claramente é muito mais velho que ela. Tipo, mano, olha a cara do maldito. Isso aqui é errado pra caralho. Mas é óbvio que essa discrepância é proposital, para gerar um humor desconfortável. O público sente imediatamente o peso dessa diferença de idade, e a piada vem justamente do absurdo dessa situação. E por mais que essas primeiras temporadas sejam bem focadas no humor nonsense, dá pra perceber que as críticas sociais já estavam bem presentes, mesmo que às vezes de uma maneira bem pontual e quase despercebida. Nossa, ele tem 50 anos. Ele tem 22 anos. Cara, não é legal. Voltando pro episódio, as tensões aumentam quando Cartman flagra Shelley e o Skyler se beijando e registra a cena com sua câmera Polaroid. Em seguida, começa uma perseguição pela casa, até que ele consegue se trancar no quarto, convencido de que finalmente tem uma arma contra sua babá. Só que o Cartman, sendo Cartman, não se contenta em esperar. Em uma conversa com seu boneco Sapo Clyde, ele bola um plano mirabolante, que é amarrar a foto na coleira da sua gata,
e despachá-la pela janela para que ela vá ao encontro da sua mãe, como se fosse um pombo-correio ou até um corvo do Game of Thrones. O problema é que, em vez de seguir até a festa, a gata simplesmente dá meia volta e acaba parando na porta da frente. E é óbvio que a Shelley logo abre a porta e recupera a foto. Oh, que merda! A partir daí, a situação vira uma sequência de blefs. A Shelley engana o Cartman, dizendo que a mãe dele sofreu um acidente e que precisam ir correndo ao hospital identificar o corpo. Ele, desesperado, abre a porta só para descobrir que caiu em uma mentira. Mesmo assim, Cartman ainda tenta bancar o esperto, alegando que já escreveu uma carta para a imprensa, denunciando tudo. Mas Shelley encontra a carta na mesma hora e acaba lhe dando outro cuecão, antes de arrastá-lo escada abaixo. É uma das cenas mais físicas e cartunescas desse episódio, que expõe não só a ingenuidade do Cartman, como também a crueldade criativa da Shelley. E para completar, a noite ganha ainda mais caos com a chegada da banda do Skyler. O ensaio toma conta da sala, e até a Shelley começa a cantar. E aproveitando essa distração, o Cartman consegue sair de fininho e ligar para sua mãe. Mas ela não dá muita atenção, porque tá ocupada com outra coisa. Mamãe tem que ir agora. Estarei em casa em 1 hora. Sr. McKay. Antes do clímax, o episódio ainda reserva uma última cartada do Cartman. No seu quarto, ele surpreende a Shelley, ao dizer que gostaria de tratá-la como uma irmã mais velha. Um momento de aparente vulnerabilidade, que até amolece o coração dela. Tocada com a fala dele, Shelley o chama para o quintal para assistir a chuva de meteoros. Só que, no fundo, tudo não passa de um truque. O Cartman tá gravando tudo, e só quer registrar as vozes da Shelley e do Skyler para usar como prova. E enquanto isso, a gata dá início a uma das subtramas paralelas mais absurdas dessa trilogia. Ela percorre a vizinhança em busca de outros gatos para satisfazer os seus desejos. E, por fim, acaba transformando a sala de estar da casa numa verdadeira orgia felina, como o próprio nome do episódio diz, com erva de gato espalhada pelo chão e os próprios gatos cheirando as linhas como se fosse farinha. Essa cena, definitivamente, é uma das mais malucas já vistas em todo o show. Voltando para o quintal, o momento de ruptura finalmente chega quando Skyler pressiona a Shelley a dar um passo a mais, e ela recusa, lembrando que tem apenas 12 anos. O suposto namorado a humilha e a abandona, revelando-se um completo merda, além de um filho da puta. Diante dessa situação, a Shelley fica em prantos, e é nesse instante que o Cartman abandona a birra e, ao vê-la chorando, mostra uma empatia genuína. Ele a consola e critica o Skyler por ser um babaca de 22 anos que se aproveita de uma criança. Você não é feia! Você acha que não? Não, é muito feia, mas não tem que sair por aí com caras de 22 anos. Que tipo de babaca sai com menina de 12 anos, hein? Essa conexão improvável sela a aliança entre os dois. Juntos, eles tramam uma vingança. Enquanto Cartman distrai o Skyler, Shelley destrói a sua guitarra e escreve King Turd, ou Rei Cocô, com merda de gato na caixa de areia. Vitoriosos, eles voltam para casa e se deparam com o bacanal que tá acontecendo. E enquanto tentam levar os gatos para fora, o Skyler aparece furioso. Cartman então joga a erva de gato nele e os animais o atacam, finalizando assim a sacanagem felina com caos total. O episódio enfim se encerra quando a Liane retorna da festa, completamente bêbada, sem nem perceber o que tá acontecendo. Shelley e Cartman então decidem limpar a bagunça juntos, enquanto Cartman retoma sua encenação do começo do episódio, que ainda continua nos créditos finais. Sou cowboy malvado, 5 dias de perigo, indo, porra! Indo, bam! Eu e o Artemo salvaremos a sua... Além de fechar a narrativa com uma aliança improvável entre Cartman e Shelley, o episódio também marca um ponto histórico. Essa é a primeira vez em que Stan, Kyle e Kenny não aparecem, reforçando a ousadia da trilogia em contar a mesma noite a partir de ângulos diferentes e preparar o terreno para as próximas histórias. No segundo episódio da trilogia da Chuva de Meteoros, acompanhamos a noite do ponto de vista do Stan, que desde o início se mostra completamente contrariado com a situação em que foi colocado. Ele é arrastado pelos seus pais para a festa da Chuva de Meteoros organizada pelo Sr. Mackey, festa qual a mãe do Cartman tinha ido no episódio anterior. A frustração do Stan fica clara já no carro,
Enquanto seus pais estão animados com a ideia de socializar, ele sabe exatamente o que o espera. Uma noite tediosa, preso em um canto, enquanto os adultos se divertem. Ei, Stan, você vai se divertir. Não, vocês é que vão se divertir. Toda vez que tem festa, os adultos se divertem. As crianças têm que ficar presas num quarto comendo biscoito. Ao chegarem lá, Stan é imediatamente separado dos pais e levado para o porão, onde, segundo o Sr. Mac, há um quarto de crianças, especialmente preparado. E para ele, essa é a pior notícia possível. Stan não apenas está preso em uma festa que não queria frequentar, como agora será forçado a conviver com outras crianças que ele considera estranhas. Estaremos lá em cima se precisar de nós. Não me largue aqui, papai. Esses caras são os panacas. Divirta-se, Stanley. Não, mamãe, eles são os maiores CDFs do colégio. É aqui que temos uma das estreias mais importantes da série. Butters Stott aparece de forma relevante pela primeira vez, ao lado de Doug, outro personagem que mais tarde também ganharia espaço. Até então, o Butters havia sido apenas um figurante de fundo, mas nesse episódio começa a ser moldado como parte do grupo das crianças, ainda que em um papel pequeno e desajeitado. E junto com eles também está o Pip, o garoto inglês que é constantemente ridicularizado pelos colegas. Essa cena estabelece um grupo improvável, formado justamente pelas crianças excluídas da escola, aquelas que Stan nunca escolheria como companhia. E o desconforto dele é palpável. É como se estivesse preso em um pequeno universo, onde todas as suas ansiedades sociais ganham forma. A sala das crianças funciona quase como um confinamento, e ele não vê saída além de tentar suportar a noite. E enquanto Stan sofre no porão, obrigado a se enturmar à força com crianças que ele considera insuportáveis, no andar de cima o clima é completamente diferente. A festa do Sr. Mac reúne vários pais da cidade, todos relaxados, bebendo e conversando, como se fosse a grande noite de socialização do ano. É nesse ambiente que Randy, o pai do Stan, acaba se aproximando do Jared, o pai do Kyle. E os dois acabam se enfiando em uma situação bastante inusitada, quando entram juntos e pelados em uma banheira de hidromassagem. Também vou entrar um pouco. Jerônimo! Olhe para os meninos, Sheila. Parece que voltaram para o colégio. Randy e Jared conversam sobre banalidades, enquanto tentam se convencer de que não há nada de estranho em dois homens adultos dividindo uma banheira. Mas conforme a conversa avança, a atmosfera muda. Randy começa a questionar os limites da situação, e o que parecia apenas um relaxamento descontraído, rapidamente se converte em tensão sexual. Até o absurdo momento em que eles decidem se machucar, um na frente do outro. Você não ouviu errado, é isso que acontece. Talvez, não sei, me masturbar na frente de outro cara. Bem, isso não é muito gay, não é? Não, eu acho que não é, não. Bem, é a noite das experiências. Claro que é. Ok, eu começo. Paralelamente, a festa chama a atenção da ATF, que é a Agência de Controle do Álcool, Tabaco e Armas de Fogo. Do lado de fora, agentes armados montam um cerco completo, convictos de que aquela reunião de adultos bêbados é, na verdade, um culto suicida prestes a se matar quando a chuva de meteoros começar. Tem uma seita religiosa lá dentro. Eles planejam cometer suicídio quando a chuva de meteoros começar. Tem certeza? É claro que temos. Somos da administração do álcool, tabaco e armas. Nós sabemos o que os fanáticos fazem. A sátira se trata de uma referência direta ao cerco de Waco, em 1993, quando o FBI e a ATF cercaram o complexo dos Davidianos, liderados por David Koresh. A operação terminou em tragédia, com dezenas de mortos após o local pegar fogo. E, até hoje, é lembrada como exemplo da paranoia e do excesso de força do governo. E o absurdo fica ainda mais claro quando a ATF, depois de atirar em quem tentava sair da casa, decide adotar a técnica Waco, que é colocar caixas de som gigantes na frente da casa e tocar uma música muito ruim em um volume ensurdecedor, até que os supostos fanáticos enlouqueçam e se rendam. Essa piada, inclusive, ridiculariza a estratégia real de usar música alta no cerco de Waco para forçar a rendição. Sim, isso realmente aconteceu na vida real. Foi o que usamos em outra situação. Toque bem alto uma música muito ruim até que fiquem loucos e queiram sair. Voltando pro arco das crianças, Stan precisa lidar com Butters, Pip e Doug. Ele inicialmente rejeita a companhia, mas logo percebe que pode tirar vantagem da ingenuidade do grupo. Stan então logo se transforma no chefe da paródia de As Panteras, que os meninos estão brincando, e envia os colegas em missões para conseguir comida e até um quarto com televisão. Porém, quando Stan consegue o que quer e dispensa os outros, ele descobre pela TV que estão dentro de um cerco militar. É aí que ele resolve assumir de fato a liderança do grupo, dessa vez para salvar os adultos da suposta tragédia que se desenha.
Venham, Panteras, temos outra missão. E dessa vez é pra valer. Enquanto isso, na festa, Randy se vê em um dilema pessoal, cômico e absurdo. Após ter a experiência ao lado do Jared na banheira, ele passa o restante da noite paranoico, preocupado com a possibilidade de ser visto como gay. Em uma conversa com os outros caras, Randy inventa uma história sobre um conhecido que se masturbou na frente de outro homem e acaba recebendo a reprovação dos demais. Mas depois, quando ele finalmente confessa em voz alta o que fizeram, descobre que praticamente todos os homens da festa já haviam passado por experiências parecidas, encerrando esse drama com a piada de que todos são um pouco gays. Verdade? Não sou gay? Bem, talvez só um pouco. Mas todos somos um pouquinho gay. Oh, me sinto melhor. Uau! Finalmente, no clímax do episódio, o cerco da ATF chega ao limite. Mas os garotos, por meio do Butters, conseguem entregar uma fita que prova que não há culto algum. O governo então recua às pressas, dizendo que tudo era só uma simulação. Porra, absurdo. Isto foi apenas um teste. Fizeram um bom trabalho nesta simulação. Simulação? Tudo está bem. Não atirem. No fim, Sten até parece aceitar os seus colegas excluídos como iguais. Mas esse aprendizado é imediatamente desfeito quando Kyle surge. O status quo da escola é rapidamente restaurado. E o episódio ainda encerra com um detalhe importante. Kyle está de uniforme de escoteiro, antecipando diretamente os eventos de Jubilee, o último capítulo da trilogia da Chuva de Meteoros. O episódio Jubilee, cujo título mistura Jill, que é judeu, e Jubilee, que é jubileu, começa com Kyle e Ike se preparando para um acampamento judaico. Nesse momento, Kenny aparece na porta. Sem ter para onde ir durante a noite da chuva de meteoros, ele é convidado pelo Kyle para acompanhá-los, ainda que a presença de um não-judeu no evento, caso seja descoberto, acabe se tornando um problema. No caminho, eles cruzam com um urso, que a princípio parece apenas uma piada visual, mas vai se tornar cada vez mais importante conforme o episódio avança. E ao finalmente deixarem os filhos, Jared e Sheila, que também seguem para a festa do Sr. Mackey, a mesma vista no episódio anterior, alertam Kyle que ninguém pode descobrir que o Kenny não é judeu. Não, crianças, vocês estarão bem, Kenny. Banque judeu. Logo na entrada do acampamento, os meninos são divididos em dois grupos, que são os escoteiros mais velhos e as crianças pequenas como Ike. Em paralelo, enquanto eles se dirigem aos seus lugares, a cena corta para a câmera dos anciãos, onde vemos uma caricatura ainda mais exagerada do acampamento, no qual líderes de diferentes tradições judaicas se reúnem solenemente para abrir a noite. A cerimônia deles é interrompida quando surge um ancião gafo, que afirma pertencer a uma sinagoga de antissemitas. Essa contradição, e que contradição, é recebida com estranhamento pelos outros, mas não impede que ele seja aceito no grupo. Eu não creio ter ouvido falar sobre uma seita antissemita do judaísmo. Somos novos. Enquanto isso, Ike e os calouros recebem a missão de fazer quadros de macarrão. E a ingenuidade do Ike aqui se destaca quando ele monta uma versão da Última Ceia em pleno acampamento judaico, gerando um escândalo imediato por parte do seu tutor. Não se faz uma figura de macarrão da Santa Ceia em campo judeu! Do outro lado do acampamento, Kyle e Kenny participam da cerimônia de iniciação dos escoteiros. Kenny, disfarçado de novato, precisa repetir um juramento solene e também ser submetido a um ritual em que um enorme sino é batido sobre a sua cabeça. Ahikayem. E enquanto as cerimônias prosseguem, um urso invade o acampamento, revirando o lixo e assustando o tutor e os calouros. O animal, que já foi visto antes na estrada pelos meninos, retorna agora como um prenúncio do caos que vai se seguir. Calouros, peguem suas coisas, nós vamos caçar um urso! Aí então vou conseguir a minha divisa Hutzpah! Mais uma vez na Câmara dos Anciãos, o clima começa a esquentar quando o ancião Gaff abandona qualquer disfarce. Ele questiona a devoção dos judeus a Moisés e revela seu verdadeiro objetivo, que é invocar Haman, um vilão bíblico, e instaurar um novo tempo. Garf, então, acaba sendo expulso pelos outros, mas ainda veremos ele. Aqui nós aceitamos todas as formas de judaísmo, ancião. Mas a sua sinagoga de antissemitas é muito esquisita. Saia daqui e não volte. Você não é mais bem-vindo aqui. Enquanto isso, os escoteiros se reúnem ao redor da fogueira para orar. O fogo logo se ergue em cores psicodélicas, até dar forma a Moisés, representado aqui
como uma figura digitalizada, que é uma referência direta ao Programa de Controle Mestre, do filme Tron, de 1982. É um dos momentos visuais mais icônicos do episódio, colocando a figura religiosa milenar dentro de uma estética de ficção científica. E em paralelo a isso, o tutor e os calouros, que saíram à caça do urso, são todos capturados um a um. Ai, caramba! Galo de surpresa! Lembre-se, ele é apenas É uma armadilha! A seguir, acontece a reverência dos escoteiros, oferecendo esculturas de sabão e colares de pipoca ao profeta. Só que, na vez de Kenny, Moisés detecta uma impureza. E exposto como um não-judeu, ele é imediatamente banido, sem direito sequer ao tão esperado bolo de cenoura. Você está banido. Deve deixar-nos antes do grande momento de comer o bolo de cenoura. Ele não vai ganhar bolo? Quem é impuro não ganha bolo. Agora vai embora. Aqui não é o seu lugar. É nesse momento que o Garf retorna com força total, recitando passagens do livro de Ramã e usando uma concha mágica. Ele aprisiona Moisés e, armado, rende os escoteiros. À distância, Ken observa escondido, se tornando o único capaz de agir diante da ameaça. Mas logo, ele também é capturado pelo urso. A reta final do episódio leva um acampamento ao puro caos. O ancião Garf inicia o ritual para invocar Ramã, enquanto os escoteiros e os outros anciões permanecem presos. Na subtrama, porém, os calouros que haviam sido capturados pelo urso descobrem que tudo não passava de uma confusão inocente. A mãe Ursa apenas queria companhia para celebrar o aniversário do seu filhote. Ei, bem-vindo à festa! E Kenny, que havia sido banido como impuro, retorna com os calouros para se tornarem os heróis. Ele consegue roubar o livro de Ramã, atrasando os planos de ancião Garf, enquanto os calouros, liderados pelo Ike, montam uma engenhosa torre humana para libertar os prisioneiros. Porém, no fim, a invocação não consegue ser evitada. O céu se cobre de nuvens e Ramã aparece, enquanto Garf se ajoelha em adoração. Mas a invocação não dura muito. Kenny, se sacrificando, decide usar literalmente a própria cabeça para quebrar a concha e libertar Moisés. E o resultado disso é uma sequência épica. Moisés absorve Ramã, destrói Garf com raio lasers disparados dos olhos e restaura a ordem, como se nada tivesse acontecido. Moisés, não! E a morte do Kenny recebe um raro momento de reverência. Os anciãos o reconhecem como salvador de todos os judeus. E até Moisés decreta que, dali em diante, o Jubilee também será dedicado à sua memória. No fim, o episódio se amarra ao restante da trilogia da chuva de meteoros. Assim como em Orgia Felina e Dois Caras Nus em uma Banheira, toda a ação se passa na mesma noite, durante o fenômeno astronômico, fechando assim a trilogia de maneira grandiosa e absurda. O maior trunfo da trilogia da chuva de meteoros está na forma como ela retrata uma única noite, a partir de 3 olhares completamente diferentes. Em Orgia Felina, acompanhamos Cartman tentando lidar com Shelley como babá e se metendo em uma confusão com Skyler. E, claro, também com a caótica festa dos gatos. Em Dois Caras Nus em uma Banheira, vemos o Sten preso em uma festa adulta sufocante, ao mesmo tempo que tenta escapar de situações sociais desconfortáveis. Já em Jubilee, seguimos Kyle, Ike e Kenny em uma jornada absurda dentro de um acampamento religioso, que rapidamente se transforma em uma batalha de proporções bíblicas entre Moisés e Ramã. E apesar dos personagens nunca se cruzarem, todos esses núcleos acontecem em paralelos, unidos pela mesma chuva de meteoros que cai sobre South Park. Esse recurso cria um efeito panorâmico, quase como um mosaico caótico que mostra diferentes recortes da cidade em uma única noite. Narrativamente, esse foi um passo ousado. Dividir os protagonistas e contar histórias independentes que se complementam era arriscado, mas funcionou. E em vez de depender apenas do quarteto principal, South Park mostrou que podia expandir seu universo, variar o tom de cada episódio e experimentar estruturas novas, sem perder a identidade. E um dos momentos mais marcantes da trilogia, é claro, é o espaço dado a personagens que antes eram quase figurantes. Butters, por exemplo, ganha pela primeira vez um papel relevante. Ainda discreto, mas já apontando para o personagem icônico que ele se tornaria no futuro. Outro detalhe curioso é a gestão do protagonismo.
depois de carregar sozinho o Felina. O Cartman fica ausente em 2 episódios seguidos, algo raro na série. Isso abriu espaço para o Stan, Kyle, Kenny e até o Ike assumirem o centro das narrativas, provando que o show não dependia exclusivamente do seu anti-herói mais popular para funcionar. Tudo isso mostra porque a trilogia da chuva de meteoros é lembrada como um ponto de virada em South Park. Ao dividir uma única noite em 3 histórias distintas, a série mostrou que estava disposta a ir além do humor episódico tradicional e brincar com novas formas de narrativa. Cada episódio funciona de forma independente, mas juntos eles formam um retrato mais amplo da cidade, reforçando a ideia de que South Park é um universo vivo, com histórias paralelas acontecendo simultaneamente. A trilogia também antecipou o experimentalismo que marcaria temporadas futuras, seja em arcos conectados ou em narrativas mais ambiciosas que misturam a escatologia com a crítica social típica do show. No fim, esses episódios foram um recado claro. South Park não se contentaria em ser apenas mais uma comédia passageira, mas sim uma série, sempre capaz de se reinventar ano após ano. E agora eu quero saber de vocês. Conheciam essa trilogia? Se sim, qual desses 3 episódios é o seu favorito? O caos felino do Cartman, o desconforto social do Stan, ou a aventura religiosa absurda do Kyle e do Kenny? Conta aqui nos comentários. E também não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e continuar assistindo os próximos vídeos que já estão aparecendo aí na tela. Valeu por estar comigo até aqui e nos vemos na próxima.